O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chame os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos sentar? Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 25, é o 25º domingo do tempo comum, é o título aí do nosso jornalzinho que nós estamos seguindo a Santa Missa, domingo de número 25. Já é do conhecimento nosso, mas eu sempre gosto de recordar que, ao longo de todo o ano, a igreja nos apresenta 34 domingos com esse título, Domingo do Tempo Comum. E, coincidentemente, o último domingo do Tempo Comum, o domingo de número 34, é o último domingo de novembro. E aí termina o nosso ano litúrgico. Na igreja, o ano litúrgico, ele não é igual ao ano civil. O ano civil termina no dia 31 de dezembro. Na igreja, o ano litúrgico termina no último domingo de novembro. Porque nós já começamos o ano preparando a vinda de Jesus. É o tempo do advento. Nós já começamos, o ano litúrgico começa preparando a chegada de Jesus no nosso meio. Mas até lá ainda resta alguns domingos, e a cada domingo a palavra de Deus vem nos interpelar para que sigamos um caminho seguro, para que absorvamos a palavra na nossa vida
E aos poucos vamos mudando o nosso coração, mudando o nosso comportamento, mudando a nossa vida. É por isso que a cor do tempo comum é a cor verde. Verde, a igreja nos ensina que é a cor da esperança. Mas o verde também simboliza algo que ainda não está totalmente maduro. Ou seja, nós ainda não estamos prontos. Quando nós estivermos totalmente maduros, aí esse mundo já não nos cabe mais. Aí é hora de voltar lá para a nossa casa, junto do Pai, junto de Maria Santíssima. Mas até lá nós temos alguns domingos para meditar ainda, para encerrar esse tempo comum. E nesse domingo, a palavra de Deus nos convida a descobrir um Deus cujos caminhos e pensamentos estão acima dos caminhos e pensamentos dos homens. E aí a primeira leitura vem dizer, da mesma forma que o céu está acima da terra. E nós vamos compreender bem isso, meditando essas 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura, profeta Isaías, capítulo 55. Nós já estudamos o profeta Isaías ao longo desse ano. Sabemos que o profeta exerce o seu ministério no meio dos exilados, lá na Babilônia, no ano 595 antes de Cristo. E o profeta Isaías tem uma mensagem de consolação. Ele procura consolar e manter acesa a esperança daquele povo que estava amargurado. Manter acesa a esperança daquele povo que estava desiludido, desesperado. É por isso que o livro do profeta Isaías é conhecido na Sagrada Escritura como o livro da consolação. E o texto de hoje está lá no finalzinho do livro, capítulo 55, quando a libertação já estava próxima. Portanto, já estava perto do regresso para a terra que nós podemos chamar nesta liturgia de terra prometida. E ele diz que se o tempo do exílio, o tempo da escravidão, foi um tempo de sofrimento, foi um tempo de amargura, mas também foi um tempo de crescimento, foi um tempo de amadurecimento, foi um tempo de graça. Foi lá que o povo descobriu que viver longe de Deus não é sinônimo de felicidade, que viver longe de Deus não é sinônimo de vida plena. Então o profeta, nesse texto de hoje, em que estão abertos novos horizontes, ele convida a percorrer um caminho de mudança de vida, a percorrer um caminho de conversão. Afinal de contas, eles estão marchando para a terra prometida, e aqui, essa terra prometida, nós podemos entender não somente como uma deslocação geográfica, mas como algo mais sério. Terra prometida como um caminho espiritual, caminho de reencontro com Deus. Meus irmãos, quantos irmãos nossos ao longo dessa vida perderam a referência dessa terra prometida? Perderam a referência desse encontro com Deus, desse caminho espiritual de encontro com Deus. Porque muitas vezes o mundo foi abafando o projeto de Deus na nossa vida. E nós, com muita facilidade, nós cedemos às tentações do mundo. E eu digo isso começando aqui de cima, gente. Não é porque eu estou aqui falando que eu estou isento de ser contaminado pelo pecado. Nós estamos perdendo a nossa referência de caminho espiritual. Nós já não desenvolvemos mais o hábito de rezar sempre, de agradecer a Deus sempre, e aí nós vamos permitindo que as situações de pecado vão entrando na nossa vida, vão corroendo os nossos valores. Dali a pouquinho nós nos tornamos um bando de gente relativista, tudo pode, e o projeto de Deus vai sendo colocado de lado. Nós não podemos perder a referência, principalmente dessa terra prometida. Então o profeta apela para que haja um recomeço. É por isso que ele começa a primeira leitura dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. E nessa busca do Senhor, eu sou convidado a uma mudança radical de vida.
Eu sou convidado a uma conversão. Conversão no grego quer dizer metanoia. Eu sou convidado a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de comportamento. Versículo 7 da nossa primeira leitura, que nós podemos acompanhar junto. Abandone o ímpio os seus caminhos, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Portanto, meus irmãos, a lógica de Deus é uma lógica de serviço, é uma lógica de amor, é uma lógica de partilha, de doação. E isso precisa gerar, naqueles que fazem a opção por esse caminho, precisa gerar alegria, precisa gerar a paz, precisa gerar a vida. Então nós podemos usar como termômetro para medir a nossa caminhada: eu estou feliz nessa caminhada com Jesus? Essa caminhada com Jesus está gerando em mim vida? Está gerando em mim alegria? Senão, não é caminhada com Jesus. Pode ser caminhada com qualquer outra coisa, menos com Jesus. Mas a conversão também implica na forma com que eu vejo Deus, na forma com que eu idealizo Deus. Se vocês perceberem, vocês vão notar que hoje o homem está construindo um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Já não é mais Deus construindo o homem à imagem dele e à semelhança dele. É o homem que está modificando Deus. É o homem que está adulterando Deus, construindo um Deus que atenda às suas necessidades, que atenda às suas vontades, que atenda aos seus gostos. Portanto, o homem está tentando domesticar Deus. Isso é fácil de perceber quando nós ligamos os televisores nas madrugadas. Quantas propostas de igrejas que apresentam um Deus modificado, que apresentam um Deus que se transforma no empregadinho nosso, que nos dá aquilo que nós queremos, na hora que nós queremos. O que é que Deus nos prometeu, gente? Deus nos prometeu carros, apartamentos, vida fácil, vida luxuosa, como muitos mostram por aí, enganando o povo. Podem ter certeza, enviados do encardido. Deus nos oferece uma cruz. Quer me seguir? Tome a sua cruz. Cruz é sinônimo de sofrimento. Portanto, quer seguir Jesus? Se prepara para o sofrimento, se prepara para a provação, se prepara para a tribulação. Mas tenha certeza absoluta que no seguimento de Jesus não termina na sexta-feira da paixão, termina na manhã luminosa da Páscoa, quando Jesus vem dizer para cada um de nós: coragem, eu estarei convosco todos os dias. Portanto, não aceitem Deus adulterado na vida de vocês. Não permita que religiões sem compromisso nenhum com Deus apresente um Deus que atenda os seus pedidos, as suas necessidades, na hora em que você quiser. Ou até mesmo fazendo uma troca: dê tanto em dinheiro que Deus vai te retribuir o dobro. Vai uma ova. Nós precisamos estar atentos a isso, gente. Senão nós vamos nos deixando contaminar por essas propostas, e essas propostas vão nos afastando da verdadeira proposta, que é uma proposta de vida. E é uma proposta de vida, diz o Evangelho, de vida eterna. Portanto, Deus jamais pode ser reduzido a projetos humanos. Converter-se é aprender que Deus não se reduz à nossa vontade, à nossa lógica. É aprender que Deus tem os seus próprios caminhos, diferente dos nossos. Converter-se é acreditar, é confiar na bondade de Deus, é confiar que Ele conduz a minha vida, que Ele conduz a minha história. Portanto, esse processo de conversão, ele tem o dia de começar, mas ele não termina nunca. Todos os dias eu preciso de me converter. Lá no último dia da minha vida, quando eu estiver lá naquele leito de hospital, ou naquela cama daquela clínica de repouso, ou lá na minha casa todo entubado, ali eu vou precisar de conversão. Porque vai me faltar a confiança em Deus, vai me faltar a confiança na bondade de Deus na minha vida. Portanto, esse processo de conversão, duvidem
Duvidem de pessoas que dormem pecadoras e acordam santas no outro dia. Que vai bater lá na sua porta dizendo: agora eu sou um convertido. Isso é a maior falsidade que existe nesse mundo. Porque conversão é processo que começa, mas não termina nunca. Eu estou me convertendo a cada dia. Eu estou redescobrindo o amor de Deus na minha vida a cada dia. Isso sim é processo de conversão. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Essa carta de São Paulo, ela foi escrita mais ou menos 54 anos depois de Cristo. E diz essa segunda leitura que Paulo escreve da prisão, estava preso em Éfeso. Éfeso, nós já estudamos aqui que Éfeso era, na época de Paulo, a capital da Ásia. Portanto, era a maior cidade do império. A título de comparação, Éfeso era São Paulo de hoje. E Paulo estava preso nessa cidade. E por estar preso nessa cidade, o levou a pensar que ele poderia sair sem vida da prisão. E por que ele pensou isso? Aí nós precisamos conhecer um pouquinho da Bíblia, gente. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, nós vamos encontrar a maior confusão que Paulo arrumou nessa cidade. Aliás, por onde ele passava, ele sempre arrumava uma confusão. Mas uma confusão que levava os outros a pensar, que levava à conversão. E aqui em Éfeso, Paulo arrumou uma confusão com os comerciantes da cidade. Porque Éfeso cultuava, é uma religião politeísta, cultuava vários deuses. E mais precisamente em Éfeso, existia uma deusa chamada Ártemis, que movimentava todo o comércio de Éfeso. Deusa Ártemis, traduzindo na cultura romana, essa deusa era Diana. Ártemis era na cultura grega. E de repente, Paulo começa a dizer que Deus não precisa de nada daquilo, e começa a catequizar o povo, e o povo começa a abandonar essa deusa e fazer opção pelo Deus de Jesus Cristo, pelo Deus único, pelo Deus verdadeiro. E aí os comerciantes que movimentavam o comércio com o culto a essa deusa começam a perseguir Paulo. É por isso que ele vai preso. Não é à toa que Paulo se vê nesse dilema de vida e de morte. E o discurso de Paulo nessa segunda leitura é característico de uma pessoa que se conforma com uma possível execução. Leve um folhetinho para casa e leia de novo a segunda leitura. E ele vem dizer assim: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. O que é que ele quis dizer com isso? Que se ele ficasse mais um tempo vivo, seria para anunciar Cristo, seria para testemunhar Cristo. Mas se por acaso matassem ele tinha certeza absoluta que ele ia para Cristo, porque a vida dele foi coerente com o Evangelho. Então viver para Paulo era motivo de anunciar ainda mais Jesus Cristo, e morrer era certeza de que ele iria para o céu. Depois, ele termina dizendo: é preciso viver, como é que está lá a última frase da nossa segunda leitura? Versículo 27, só uma coisa importa, viver à altura do Evangelho de Cristo. Olha que coisa bonita, gente. Será que nós temos maturidade para dizer isso para os outros? Só uma coisa nesse mundo agora me interessa: viver à altura do Evangelho. E o que é viver à altura do Evangelho, se não viver uma vida comprometida com Ele? Permitir que Jesus entre na nossa casa, que Jesus faça morada na nossa casa, que Jesus entre nos meus pensamentos, que Jesus conduza a minha vida, que eu dê testemunho daquilo que eu acredito lá no meu ambiente de trabalho, lá na minha família, nas minhas rodas de amizade. Isso é viver à altura do Evangelho? É permitir que o Evangelho seja a única carta, seja o único manual de instrução que orienta a minha vida. Depois o nosso Evangelho
Rapidamente, vamos olhar o capítulo 20 do Evangelho de São Mateus. Capítulo 20, versículos de 1 até o 16, que nos apresenta mais uma parábola, que na verdade era fruto da realidade social e econômica da época de Jesus. A Galileia estava repleta de camponeses que, devido ao aumento de impostos, haviam perdido as suas terras, haviam perdido tudo. Então eles iam para o centro da cidade com o intuito de alugar o seu serviço, de alugar o seu trabalho, na esperança de que alguém pudesse contratar. E aí o texto do Evangelho de hoje nos diz que logo pela manhã o patrão saiu para contratar empregados para a sua vinha. E colocou até o valor, uma diária, uma moeda de prata. Para vocês terem ideia, gente, uma moeda de prata valia muito. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Uma moeda de prata por um dia de trabalho. Então esses empregados que chegaram primeiro foram lá e combinaram uma moeda de prata e foram trabalhar. E aí diz o Evangelho que ele foi mais algumas vezes lá no centro da cidade para buscar ajuda. E aí foi às 9, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e uma última vez às 5 horas da tarde. E aí quando anoiteceu, todos foram chamados para receber todos a mesma quantia. Então os que foram contratados primeiro reclamaram com o patrão. E o patrão respondeu dizendo que ninguém tem nada com isso. Eu faço com aquilo que é meu o que eu quiser. Ou por acaso você está com inveja porque eu estou sendo justo, porque eu estou sendo misericordioso. E aí termina a parábola. Mas afinal de contas, gente, por que é que Jesus contou essa história para aquele grupo de seguidores? Aí nós entendemos que foi exatamente para responder às críticas dos judeus que estavam acusando Jesus de estar sempre com os pecadores. Então Jesus vem mostrar que o amor do Pai se derrama sobre todos por igual. Não importa qual é o meu grau de pecado, o amor de Deus está sendo derramado sobre mim. O que determina é como eu vou absorver esse amor na minha vida. Não importa a hora em que nós fizemos opção por Ele, não importa quem chegou primeiro, não importa quem chegou depois, o importante é chegar, o importante é estar com Jesus. E essa história serviu também para denunciar a imagem que os judeus tinham sobre Deus. Para os judeus, Deus era o patrão que pagava conforme as ações do homem. Ou seja, Deus não nos dava nada, o homem é que conquistava tudo. Essa era a imagem que os judeus... E essa é a imagem que nós estamos vendo hoje. E Jesus vem dizer que Deus não é comerciante, Deus não é contador, que fica lá com a caneta e com a calculadora na mão, fazendo as nossas contas. Jesus vem dizer que Deus é Pai, um Pai que é cheio de bondade, um Pai que derrama o seu amor sobre todos, sem exceção. Então nós podemos nos perguntar, como é que eu absorvo esse amor de Deus na minha vida? Deus está derramando amor sobre nós agora, nesse momento. Você aí sentado, eu aqui em pé, e o amor de Deus está sendo derramado. Como é que eu estou absorvendo esse amor? Com a minha cabeça nas preocupações do mundo lá fora? Ou aproveitando esse momento para dizer, ô Senhor, muda a minha vida. Eu andei errado até ontem à noite, agora eu quero andar no caminho certo. Concede essa graça para que eu possa dar o passo necessário, para que eu possa dizer não para situações de pecado e assim abraçar essa proposta que é de vida. Eu quero essa vida, mas essa vida que eu estou vivendo hoje me impede de abraçar essa verdadeira vida. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.